Graças a Deus, a Jesus, a Ismael, Pai João e a espiritualidade amiga, agradecemos esse encontro de orações e te rogamos, Senhor, o teu amparo, a tua proteção a todos os irmãos necessitados e que possamos sempre, Senhor, nos unirmos em teu nome e orando com amor para todos nós, operários da paz, irmãos necessitados e a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que a tua luz, Senhor, esteja sempre a nos guiar, que os nossos passos possam ir de encontro, Senhor, à paz e à luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, o nosso tema geral é a transição planetária. E nós vamos falar hoje sobre a grande transição. A gente vai ler um trechinho da psicografia de Joana de Ângeles pelo médium Divaldo Franco e vai fazer algumas reflexões. Então, o trechinho que eu escolhi foi o seguinte: a grande transição. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição, anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda estagiando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Os espíritos remitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis do amor. Esse é um pedacinho do trecho da Joana, né? E que a gente vai fazer assim, alguns comentários. Como nós sabemos, a Terra encontra-se na categoria de mundo de provas e expiações, evoluindo para um mundo regenerador. Por isso, os espíritos eles têm nos alertado com certa frequência para a transição planetária, pois para que o orbe evolua, é necessário que seus habitantes também se desenvolvam, né? Existe uma infinidade de planetas inferiores à Terra, outros tantos que se encontram no mesmo estágio evolutivo e ainda aos mundos superiores, que aguardam por nós, como mencionou Jesus em sua pregação. Então, vocês têm lá no João, capítulo 14, versículo 1 e 2, que ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Esteve materialmente, moralmente, num estado inferior ao que está hoje. E atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais elevado. Então, ela atingiu um dos períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á um mundo regenerador. Então, os homens serão felizes porque a lei de Deus nela reinará, como dizia lá Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na página 57. Mas, afinal, quando a transição se efetivará, né? Quando haverá a separação do joio e do trigo? Quando é que o nosso mundo se tornará um mundo regenerado? A resposta, gente, para essa pergunta não é tão objetiva como nós gostaríamos que fosse.
Precisamos considerar que as transformações são graduais e contínuas. Elas tendem a ocorrer na mesma velocidade do progresso dos espíritos que vinculam ao planeta. Certamente, exatamente por essa razão, o processo de transição pode levar até alguns milênios. Isso depende muito, né? A gente tem que levar em consideração também a individualidade, né? O grupo e a individualidade. Uma vez um dos nossos bate-papos da sexta, a gente estava conversando que há indivíduos que eles já vivem como se fosse no mundo regenerado. Eles utilizam a fraternidade, a caridade, eles são pessoas maravilhosas, ponderadas, perdoam, né, seguem as leis do Cristo, quando desencarnam vão para mundos felizes, de mundos mais evoluídos que a Terra. Então, assim, depende de cada um. Né? A evolução, a transição, a regeneração está um pouquinho dentro de cada um. Né? Tem pessoas que vivem o inferno, né, interiormente e exteriormente. Né? E tem gente que já vive num céu, vamos dizer assim. Né? Então, mas para onde iremos quando a Terra completar a transição? As notícias do plano espiritual nos dão conta de que muitos espíritos estão vivendo uma última oportunidade no orbe terrestre. Isso porque, para o planeta efetivar sua transformação, é necessário abrigar espíritos compatíveis com seu grau de adiantamento. Fala-se em esvaziamento das zonas umbralinas, para que a Terra possa mudar seu padrão vibratório e assim concretizar a mudança. Isso a gente viu lá no livro No Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, não lembro mais, o capítulo do início, ele diz que no dia 13 de maio de 2020 houve uma transposição de uma cidade inteira no umbral denso, saiu do nosso orbe terrestre, foi para o orbe de outro planeta, para a parte espiritual de outro planeta. Então, essas mudanças vão deixando a atmosfera mais leve, né? Apesar de todos os acontecimentos que a gente está tendo no planeta, há muita coisa do lado do bem sendo agilizado para fazer essa depuração, essa transição. Com isso, aumenta-se volumosamente a fila dos milhares de espíritos que esperam por uma oportunidade para reencarnar. E aquelas almas que estão em seu último estágio neste orbe, que ainda não conseguiram reparar seus débitos, deverão ser transferidas para outros mundos que sejam compatíveis com seu grau de adiantamento, ou seja, poderão ser exilados da Terra. Assim, outros mundos não significa que tenha um mundo que vai todo mundo, né, todo mundo que não conseguiu cumprir aquelas regras do Cristo, não conseguiu ficar aqui no planeta, pode ir para esse planeta novo que está preparado, pode ir para outro planeta igual a esse, pode ir para um pouquinho melhorzinho, pode ir para um piorzinho, que tem muitos. Né? Há uma infinidade de planetas que nós poderemos ser levados, né? Ou ficar aqui, ou desencarnar e reencarnar aqui novamente. Então, assim, não existe aquela coisa 2 e 2 é 4, né? A coisa não é assim, objetiva é isso. Não, tem várias nuances, várias possibilidades. Então, Jesus caminha conosco. Nós não podemos nos esquecer que nós temos Deus que nos ama infinitamente e que Jesus veio nos oferecer o caminho para a felicidade, né? E é oportuno lembrar que como nenhuma das ovelhas que meu Pai criou se perderá, como Jesus disse, está lá em Mateus 18, versículo de mais ou menos de 10 a 14, toda a humanidade está sendo convidada para esse exercício de progresso moral e de humanização, ajudando na construção da base de um planeta regenerado, que na era que se avizinha enfatizará o bem como uma postura natural e normal no cotidiano das pessoas.
E aqueles que não conseguirem se livrar das maldades, da sensualidade exacerbada, também não serão abandonados, não. Terão outras oportunidades nas muitas casas do nosso Pai. Ninguém está desamparado. Quando viemos para cá, no planeta Terra, exilados também, né? Nós não ficamos desamparados. Quem veio conosco? Jesus. Né? Então, ninguém está desamparado. Há oportunidades, como numa escola, por exemplo. Nós nos matriculamos numa escola, né? A gente se matricula num período, aí não passamos de ano. Aí a gente repete novamente o ano, faz novamente, aí a gente não conseguiu passar. Tem certas escolas que não aceitam um aluno repetente 2 vezes, né? Pelo menos na minha época era assim. Tem algumas escolas, se você repetiu 2 vezes, você sai da escola, você vai ter que procurar outra. Então é assim, a escola Terra já deu 1, 2, 3, não sei quantas vezes a oportunidade, já esgotou. Não é 2, 3, é milhares de oportunidades. Então agora, quem não conseguiu vai ter que realmente procurar outra escola, que não vai deixar de ter os mestres, os espíritos de luz, né? Então ninguém está desamparado, ninguém precisa ficar assim desesperado. É claro que a dor da separação de entes queridos, né, que a gente acaba sabendo que vai ficar, né, vai separar algumas momentaneamente, né, da convivência de pessoas queridas, mas nunca estamos desamparados. Então era esse o recadinho de hoje, muito simples, mas o nosso bate-papo, a característica do nosso bate-papo é a simplicidade, né? E é isso. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, meninas. Eu acho que você falou, assim, apesar de não ter tido, assim, tanto tempo, mas você conseguiu passar, né? Tudo realmente que está acontecendo e que poderá acontecer também, né? Porque, como você falou, nada está ali certinho, 2 mais 2, 1 mais 1, e está nas mãos de Deus, né? De Jesus e dos Espíritos, para que tudo vai acontecer, mas de acordo com o merecimento e de acordo com que a gente se esforçar. A humanidade, né, é imensa e vai ser necessário realmente uma reforma bem profunda para que a gente consiga, né, se regenerar. É isso que eu penso. Ótimo, Verinha. Eu lembrei aqui agora, você falando, Verinha, do nosso lar, que a mãe de Lísias resolveu reencarnar para ajudar a neta, lembra? Então, quem sabe também nessa... muitas pessoas indo para outro planeta, algumas mães que poderiam ir para outro, não querem e vão também para lá, né? Exatamente. Vamos ver. É um mistério, né? Os espíritos de luz de escolas que estão com Jesus é que vão fazer essa classificação que vai ser bem analisada, né? Eu achei maravilhosa a explicação. Estava meio tumultuada aqui no momento, mas eu consegui prestar atenção. Achei muito rica e esclarecedora, né? Até para a gente que já caminha com o espiritismo, que convive com essa ideia de transição planetária, você trouxe novidades, né? Coisas que vão acalentando a alma da gente e nos animando. O Chico dizia, né, eu adoro essa frase dele, que nós estamos condenados à perfeição. Então não adianta resistir, não adianta achar que vai contra os planos e os desígnios de Deus e de Cristo para esse planeta, que a gente vai ter que ir. Eu vejo assim o caminho da evolução espiritual da gente como se fosse uma grande esteira, tipo aquela de aeroporto, a esteira rolante.
né? Então, cada um tem a sua, que vai girando de acordo com a velocidade do que você vai fazendo para se adiantar. E não adianta correr para trás. Quando você corre para trás, ela adianta para frente, você o máximo que faz é não sair do lugar, né? Então, a gente tem que contribuir para o movimento. Se a gente quiser apressar o passo para frente, a gente consegue, mas para trás, não. Então, a gente tem que sair do lugar, a gente tem que colaborar, tem que se iluminar, aumentar os passos e ajudar quem está nas esteirinhas do lado também, né? Porque, no final das contas, a gente está tudo rumo à perfeição, para ficar junto da espiritualidade maior, de luz, nos mundos de harmonia, que é o que Deus quer para a gente, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é a nossa parte. Verdade. E se cair, levanta. Levanta. É isso mesmo, essa confiança, né? Gostei muito da opinião de vocês. Essa confiança a gente tem que ter, né? E como a gente está condenado à perfeição, a gente vai, quer queiramos ou não, a gente vai, pelo amor ou pela dor, como for. Verdade. Tem um monte de ajuda, né? Tem mentor, tem os espíritos de luz. E o que não falta é ajuda. E o que não falta é ajuda. Exatamente. Nós é que vamos escolher como queremos, não é isso? Exatamente. Maravilhoso. É isso. Então, nessa alegria que é sempre o nosso bate-papo das sextas, nós vamos agora fazer a ciranda de preces. Senhor, abençoa a humanidade que passa por processo de evolução moral e espiritual. A transição é necessária e os momentos de sofrimento nos amadurece e nos faz evoluir. A Terra será povoada por bons espíritos e os maus, aqueles que não acompanharam a evolução moral, irão a outros mundos, onde, pelo trabalho e renovação, um dia retornarão. Te rogamos, Mestre amado, misericórdia por toda a humanidade. Infelizmente, estamos aprendendo pela dor e a experiência do sofrimento. Devemos nos corrigir moralmente, renovar os pensamentos e agir com amor. Ajuda-nos, Pai, no novo rumo, nos vinculando ao bem proceder, amparando e orando pelos irmãos necessitados, sem nenhum julgamento, erguendo o nosso pensamento à fonte do amor, à fonte criadora de tudo, para sentir a suave sintonia da luz, rogamos as bênçãos do vosso imenso amor para abrandar os sofrimentos de nossas iniquidades. E um dia, Pai, regenerados, viveremos nesse mundo onde vicejará a paz e a fraternidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai, quão sábio és e toda a criação. Quantas oportunidades nos dás de aprendizado na tua seara bendita, para avançarmos em nossa evolução. E nesta onda de amor, nas preces criadas do fundo dos nossos corações, te agradecemos, Pai, por nunca nos desamparar, mesmo sendo recalcitrantes nos erros, repetentes na escola da vida. E rogamos fervorosamente que sejamos despertados definitivamente para o caminho da luz, da fraternidade,
do perdão das ofensas. Ajuda-nos, Pai, a escolher o caminho do amor e não o caminho da dor para a nossa evolução. Mas, pelo vosso infinito amor por nós, necessitamos da dor por nossas próprias escolhas. Tende piedade de nós. Ajuda-nos a passar pelos caminhos dolorosos da transição planetária, sem perder de forma alguma a confiança do teu puro amor por nós, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ó Jesus, mestre, amigo, nosso amado governador planetário, criaste com tanto amor esta orbe terrestre para que viéssemos caminhar para a nossa própria regeneração. Abençoa-nos, Senhor, com os ensinamentos de hoje, com os ensinamentos de todos os dias, com as intuições e vibrações amorosas dos nossos amigos espirituais que incessantemente nos acolhem, nos guiam, nos amparam nessa caminhada de tropeços que a nossa alma pequenina ainda segue com dificuldade. Pedimos, Senhor, por acréscimo da tua misericórdia, e lances o teu olhar generoso sobre todos os nossos irmãos que ainda reagem de forma tão contrária a si mesmo, à evolução espiritual que tu apresentas diante de nós como possibilidade de um espírito iluminado, feliz e leve. Pedimos à nossa Mãe Santíssima, que é nosso exemplo maior de ternura, que sempre esteja ao nosso lado, nos protegendo e nos inspirando com o mesmo amor que ela se inspira para seguir os ensinamentos do Cristo e ajudar a cuidar do seu rebanho. Nós agradecemos a proteção de sempre. Agradecemos a proteção e o amparo que tivemos hoje no nosso encontro e pedimos aos amigos do alto que potencializem todas as energias benéficas e benfazejas e as leve para todos os irmãos necessitados que precisam, nesse momento, levantar o seu olhar para o alto e enxergar que Jesus estende-lhes as mãos amorosamente, aguardando o seu caminhar rumo à sua própria regeneração. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.